Ô, rapaz, rapaga. E começamos uma semana que tem tudo para ser tranquila, né? Tudo para ser tranquila, porque a gente vai ter basicamente divulgação de PMI, que nem tem lá muita importância, né? Isso na terça-feira, quinta-feira, pedidos iniciais por seguro-desemprego, que é um dado que sempre é revelado e nunca muda muita coisa. Balanço patrimonial do Federal Reserve, que também tende a não mudar muita coisa. Mas a gente tem que ficar muito atento, que geralmente é nessas semanas que o Bitcoin costuma fazer topos históricos, porque teve já semanas de tranquilidade na macroeconomia que o Bitcoin do nada deu uns pumps, né, muito loucos, assim, ele saltou, explodiu para cima do nada, né? E a gente vai ver como está a situação justamente não só do Bitcoin, mas das principais criptomoedas, pelo menos em termos de capitalização do mercado, como está o Bitcoin de mais ativos após uma semana que foi uma semana extremamente complicada para o mercado, né? Talvez a mais complicada dos últimos tempos, né? Que a gente já tinha anunciado por aqui. Se você acompanha com regularidade, se não acompanha, cogite acompanhar com regularidade aqui o canal, né? A gente falou que seria uma semana extremamente complicada e foi, conforme avisado, né? Uma semana em que dados vieram bem ruins para o mercado como um todo, porém o Bitcoin mostrou uma resiliência bem curiosa, né? Apesar dos pesares, o Bitcoin mostrou uma resiliência bem curiosa aqui. A gente vai ver como ele está se comportando e como ele pode se comportar, aliás, né? Nos próximos dias. Isso depois da vinheta vai. Antes de qualquer coisa, você vai dar seu like nesse vídeo. Se não deu like, se inscreve no canal se está inscrito e verifique as notificações, caso não tenha verificado ainda, que senão você não recebe notificações dos vídeos. Você não acompanha com regularidade, já que a gente está falando disso, né? Você não acompanha esse canal com regularidade e você não fica por dentro do que está rolando aqui, né? E também do nosso grupo free, no qual a gente compartilha notícias do criptomercado 7 dias por semana, tá? Pintou notícia interessante, criptomercado a gente posta lá, macroeconomia a gente posta lá. Então você fica por dentro de tudo, basicamente em tempo real, basicamente. Então é de graça, é de graça. O grupo free, como o nome diz, é de graça, tá? Já o grupo VIP, você vai ter que desembolsar uma certa quantia por mês, que é basicamente o valor simbólico de R$30 por mês. Olha que caro, né? R$30 por mês, a gente passa sinais com probabilidade de acerto muito alta. Passamos sinal aí, né? Esses dias teve um que já pegou alvo, eu preciso constatar aqui. Aliás, eu preciso consultar, né? Mas tá lá, cara, tá lá, tamo nos dando bem, Vamos passar mais sinal, hein? Passar mais sinal, porque essa é uma semana que promete. Essa é uma semana que, no mínimo, serve para estudo, tá? Depois de uma semana caótica que deu um xiriguidum no mercado, chacoalhou o mercado, jogou tudo para baixo, né? Essa é uma semana perfeita para você estudar, para você se preparar, né? E é o que a gente vai fazer. É uma semana pra gente dar aquela estudada básica no que aconteceu, repensar, né? E ver o que rolou e estudar traçar novas estratégias para ataques, né? Próximos ataques que a gente vai fazer no mercado, cara. E com certeza vai rolar muita coisa ainda, tá? Então, você tá no VIP, fique atento. Se não tá no VIP, cogite fazer parte, R$30 por mês aqui embaixo. Só entrar em contato conosco, entra no grupo free, chama a gente que a gente conversa com você direitinho, beleza? Tem todas as instruções aqui embaixo, na descrição / legenda do vídeo. É isso aí. Bom, vamos ver o que vai rolar essa semana. Nada de muito grande coisa, né? Segunda-feira, nada de especial, como sempre. Na terça-feira, teremos o PMI, tá? Setor de serviços e ISM não manufatura, tá bom? Então, olha só.
Depois a gente vai ter estoques de petróleo bruto, nada muito importante, PIS iniciais por seguro-desemprego, isso na quinta-feira, e balanço patrimonial do Federal Reserve. Na terça, temos o PMI de setor de serviços e PMI de não manufatura, tá? Cara, é basicamente o único dado que pode mexer com o mercado na semana, tá? E ainda assim eu não esperaria lá grandes coisas. Mas é numa semana assim que a gente vê o mercado geralmente dar uma chacoalhada, tá? Então fiquemos espertos, tá bom? Porque geralmente uma semana pesada, como foi a semana passada, o mercado ele fica muito à espreita, né? Então ele fica analisando, é um mercado mais receoso, um mercado mais cauteloso, tá? Quando o mercado não tem lá grandes dados para serem divulgados, a qualquer momento a gente pode ter uma manipulação gigantesca dos big players, tá? Então os big players eles podem simplesmente aparecer e dar pump no mercado ou dar dump no mercado, tá? Então a gente tem que estar atento para tudo isso daí. Vamos ficar atento, vamos nos preparar. Daniel, como eu faço para me preparar? Assista ao canal aqui todos os dias, tá? Sempre que eu achar relevante, eu aparecerei por aqui com um vídeo, tá? Se eu ver que o mercado não tá lá muito relevante, eu não vou ficar vindo aqui todo dia falando, olha pessoal, está acontecendo isso, isso, aquilo, e blá, 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 blá. Não. Esquece, tá? Esquece. Beleza, pessoal? Se eu não ver relevância, eu não vou ficar vindo aqui todo dia falar com vocês, tomar seu tempo, tomar o meu tempo, tá? Não tem necessidade. Só para ganhar view, só para ficar com frescura de AdSense que o YouTube já nem paga mais direito também. Então, não, deixa pra lá, tá bom? Então, quando achar relevante, apareceremos por aqui. Bom, S&P 500. Bom, perdemos aqui 6.318 pontos, esse último fundo que a gente fez. Vou definir aqui esse fundo, só para vocês verem o que eu tô falando, tá? Falei que se a gente perdesse este fundo, este aqui, ó, perdesse este fundo aqui, beleza, ó, perde esse fundo, teremos alvos. Quais alvos? A gente vai ver agora. Deletar aqui. Deletar aqui. Pronto. Salva esta porcaria. E beleza. Quais alvos? Já pegamos o primeiro alvo. Em 6.278. E já estamos indo pegar o próximo alvo. 6.257. Já pegamos, né, o segundo alvo. Corre-se o risco de, se ele não conseguir romper este fundo anterior, ele voltar para pegar novamente isso no S&P 6.227. O Bitcoin está fazendo algo semelhante, a gente já vai ver isso daqui a pouco, tá? Algo bem semelhante. Lembrando, o Bitcoin segue muito de perto o S&P, sempre importante falar isso. Então, ó, bateu aqui, probabilidade de ele voltar a testar essa região de novo, se não conseguir romper, volta para pegar este alvo em 6.227. Bitcoin tentando fazer algo semelhante, hein? Tentando fazer algo semelhante. Beleza? Duvida? Duvida? Vamos ver então. Ó. Bitcoin. Então aqui, ó. Bitcoin perdeu esse fundo de 114 mil dólares, que eu vou definir aqui para você. Então aqui estamos. Já está tentando aqui, ó, romper. Está mais adiantado que o S&P. Por quê? Porque o S&P fecha durante o fim de semana, o Bitcoin não. O Bitcoin é 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá bom? Então, ó, Bitcoin rompeu, tá tentando desromper aqui. Se não conseguir, volta para tentar pegar o quê? O terceiro alvo. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil, né? Até porque tudo isso daqui já foi, já são águas passadas. E águas passadas não movem moinhos. Já diria Guilherme Arantes. Tá velho, hein, Daniel, falando Guilherme Arantes. Pois é, e minha mãe ouvia direto, cara, isso aí. Ouvia direto, então não tem como. Marca na cabeça, né? Então, ó. Perde 114.600, tá? Tem alvo de Fibonacci em 103.270.
Opa, tô com o cabeçote aqui, ó. 113,270. Depois tem alvo onde? 112, 554, 544. E o alvo de 1.6, que é a Golden Ratio, 111,500, tá? Então são os alvos dessa queda do Bitcoin, tá? Podendo ele ir para 111,500, tá bom? Como você define isso, Daniel? Da mesma forma que eu fiz com o S&P, beleza? Então, ó, você tem toda essa pernada de alta aqui, que foi uma tentativa de recuperação, tá? E recuperou, tanto é que ele fez topo histórico aqui, né? Recuperou. Só que ele voltou a cair. No que ele perdeu esse fundo, a gente, por assim dizer, invalida esta alta, vamos dizer assim, né? Invalida toda essa pernada de alta que ele fez aqui. Fechou? E com base nisso, a gente traça uma retração de Fibo do fundo ao topo, projeta a extensão de Fibonacci com base na retração, e com isso a gente define os alvos em 1.2, 1.4 e 1.6. 1.2, 113,270, 1.4, 112,544, 1.6, 111,500. Beleza? Então tá aí. 111,500 seria o último alvo aí de Fibonacci. Beleza? O último alvo aí dessa expansão nossa. E também, para mim, consequentemente, para mim, o último alvo de compra, tá? Então, só para constar, nesta queda, eu fiz... Não recomendo fazer isso, tá? Eu fiz porque eu sou meio maluco mesmo. Mas, enfim, fiz compras em 113,270, fiz compras em 112,544 e pretendo fazer mais compras em 111,500, beleza? Caso caia para lá, tá? Para quê? Tá ter um preço médio mais ou menos legalzinho aqui, quando o Bitcoin voltar a subir, aí a gente já acumulou o bastante. Lembrando, quem acompanha aqui o canal sabe que eu tinha uns bitcoins para hold que eu estava segurando lá desde 60 mil, na verdade desde 50 mil, né? Tava fazendo DCA desde 50 mil dólares, né? E dividi em 3 partes esse patrimônio. E 1/3 eu vendi em 120 mil, né? Esses 120 mil dólares, quando eu vendi, eu falei, cara, eu vendi 120 mil, mas eu tô disposto a entrar no game de novo, cara. Se me der a oportunidade de entrar no game de novo, eu vou entrar. E para mim a oportunidade de entrar no game de novo foi quando ele corrigiu para essa região aqui, né? 113,270, 112,540 e 111,500. Entrei no game de novo nessa região aqui, tá bom? Então, 2/3 daquele 1/3 que eu vendi em 120 mil, né? Eu reentrei nessa faixa de preço aí, beleza? Apenas dando aí uma satisfação, não que eu precise, não que vocês peçam, mas dando uma satisfação aí do que eu fiz com aquele capital, né? Apenas até para instruir vocês mais ou menos como eu... Não que é o jeito certo, não que eu aconselho vocês a fazerem isso, mas é mais ou menos assim que eu trabalho com o meu patrimônio, entendeu? Eu vou rebalanceando, né? Eu lucro aqui, aí eu tiro daqui, ponho um pouco ali, aí eu abro investimento, aí quando eu vejo que dá para jogar para day trade, jogo para day trade e por aí vai, tá? Não tem bem uma coisa fixa para mim, tá bom? Eu vou movimentando dessa forma aí. Agora aqui tá falando que XRP a 3 dólares, tá vendo? Ó, direto eu recebo esses avisos no smartwatch, né? Acabei de dar um aviso do TradingView, XRP 3 dólares. Eu cheguei a comprar um pouco em 2,95 e já tô com um pouquinho de lucro também nessa faixa. Então a gente vai fazendo esses trades assim, beleza? E colocando avisos sempre que bate aqui. Quando eu acho conveniente eu vendo, não vou vender aqui não, tá? Vou vender a partir de 3,20. Acho que a XRP vai ainda para 3,20. Mas enfim. Por aí vai. Então tá aqui, tá, galera? Aliás, XRP eu recomprei em 2,93. Quem tá no VIP já tá ligado. Mas enfim.
Ah, e aqui, tá? Configuração de compra. O que que eu acho? Eu acho o seguinte, cara. Se a gente conseguir formar topo acima de 116 mil dólares, tá? Qualquer topo acima de 116 mil dólares é uma configuração de alta para o Bitcoin no curto prazo. Aí para mim já reverte a baixa, tá? Mas acima de 116 mil dólares. Beleza? Aí qualquer correção que ele venha fazer depois de um topo de 116 mil dólares é uma boa oportunidade de compra, né? Gráfico diário. O gráfico diário ele corrigiu, você vê que ele travou justamente na Tree Poema de 610 períodos, né? Que é uma bela pedida. Uma bela pedida, né? Travou aqui na Tree Poema de 610 períodos. Beleza? Então, tá top aqui. Tá uma região interessante, né? Para compra, quem pegou aqui se deu bem, tá? Para mim tá bem. Para mim tá bem. Ele tá por enquanto sendo segurado aqui, sendo travado pela EMA de 34 períodos, mas a EMA de 34 períodos raramente oferece grandes resistências ao Bitcoin, tá? O Bitcoin normalmente ele trava na EMA de 50 e na Trip EMA de 610, que é onde ele segurou, tá? Então a tendência é que ele realmente consiga em breve romper e vamos ver se ele volta aqui para superar, quem sabe aí até fechar aí, fazer novo topo histórico ainda, que eu acredito que ele venha, tá, galera? Só dando spoiler aí, para mim isso daqui foi uma correção necessária para o Bitcoin, tá? E não por nada, ele veio basicamente fechar nesta região aqui, ó, tá vendo? Uma região que outrora foi topo histórico anterior, tá? Topo histórico lá de maio. Uma coisa que ninguém tá reparando nisso, ó. E é normalíssimo o Bitcoin fazer isso, tá? O Bitcoin sempre faz dessas. Então, ó, ele rompe topo histórico, fica um tempo acima do topo histórico. Quando precisa corrigir, ele corrige justamente para onde? Para a região do topo histórico anterior, tá? Que foi o que ele fez. Então, essa região de 111 mil, que é onde eu estou com uma terceira compra, até essa faixa de 113 mil, mais ou menos, que é onde eu fiz a primeira compra, tá bom? Depois disso, ele tende a vir para cima, tá? Caso ele venha para cima e rompa, nós temos um alvo aí possível para um prazo menorzinho aí, até 130 mil, coisas do tipo, que é onde eu vou cogitar liquidar pelo menos aí metade das minhas posições, tá? Depois disso, com a outra metade, eu espero para liquidar em 150 mil dólares ou coisa do tipo, beleza? Mas a outra parte, boa parte aí das minhas posições, eu vou encerrar em 130 mil dólares, fazer as compras que a gente precisa, né? Adquirir o que a gente precisa, ficar dolarizado e de olho em altcoins. Altcoins, depois que o Bitcoin superar 130 mil, altcoins tendem a dar algumas oportunidades melhores que o Bitcoin. Aí a gente precisa ficar de olho nelas, né? E com certeza aí a gente vai... Eu vou carregar o Bitcoin em outra parte aí que eu tenho em Bitcoin até os 150 mil, mais realmente por uma questão de honra, né? Já que eu venho falando do Bitcoin em 150 mil, né? Mais uma questão de honra mesmo, por mais que eu acho que ele não vá para 150 mil depois dessa queda, corre-se um risco dele não ir para 150 mil ainda em 2025, mas não tem problema, não tem pressa, tá? Um dinheiro que eu não vou precisar dele para já, né? Então é isto, tá? Mas outro dinheiro a gente vai trabalhar com altcoins e por aí vai, tá bom? A gente trabalha com isso. Sentimento que tem ajudado muito a gente, sem dúvida alguma. E tem algumas coisas aqui que me preocupam, não é pouco não, tá? Me preocupa bastante. Olha, Persection caiu aqui, tá? E ele subiu. Isso é óbvio, não precisa de sentimento para perceber um negócio desse, né? Isso daí é muito óbvio. Funding rate está baixíssimo, que é perfeito, tá? O funding rate estava alto
E eu tenho uma tese de que o fato do Bitcoin ter caído esses dias aqui foi justamente para dar uma leve equilibradinha no funding rate. Não que eu acho que o funding rate ele tem uma influência muito grande sobre o Bitcoin ou qualquer altcoin que seja, tá? Mas é interessante a gente ver uma queda no Bitcoin para dar um certo equilíbrio, tá? E eu acho que isso aconteceu. Então, um dos motivos foi realmente para dar uma equilibrada no funding rate, tá? Foi isso que o Bitcoin caiu, tá? Um dos motivos, tá bom? Caiu, beleza, tinha que cair mesmo, deu no que deu, tá? Liquidations. Tivemos muitas liquidações em long ultimamente, tá? Normalmente, quando isso acontece, o mercado vai para o lado oposto. Porém, note que o número de longs liquidados foi diminuindo gradativamente, tá? Tem poucos longs para serem liquidados agora, tá? Tem muito pouco long para ser liquidado agora, tá? A tendência é que o mercado comece a liquidar short, porque já teve muita sardinha liquidada que estava alongada que foi liquidada. Então talvez agora a gente comece a abrir, a gente veja a instituição abrindo long, nem que seja só para liquidar short de instituição que está querendo shortar o mercado. De instituição não, de sardinha que está querendo shortar o mercado. É o que eu faço essa leitura do mercado, se não fosse alguns poréns que a gente vai ver daqui a pouco, tá? O que mais me preocupa no mercado no momento é o seguinte, ó. A gente caiu com o Open Interest caindo. Isso é excelente, porque quando o mercado cai, o Open Interest cai com quando o Price Action cai, o Open Interest cai. Isso é excelente. Por quê? Porque significa que não tem instituição interessada na queda do ativo, no caso do Bitcoin. Perfeito, maravilhoso. Porém, quando a gente vê que o Price Action sobe e o Open Interest continua praticamente caindo ou lateral, que é o que aconteceu, não há interesse institucional nessa alta. Ou seja, os grandes players não estão interessados em ver o Bitcoin subir. Eu não sei se de repente é porque é domingo e eles não estão muito interessados mesmo, né? Em mexer com o mercado domingo, estão curtindo os louros da vitória que eles tiveram, de repente, com as vendas que fizeram, né? Porque com certeza lucraram muito vendendo o Bitcoin aí nessa faixa de 120 mil dólares, né? E falaram, deixa o Bitcoin morrer um pouco, depois a gente ressuscita, né? Mas eles simplesmente não se importaram com o Bitcoin nesses dias, cara. E, sinceramente, eu não tô vendo interesse nenhum no Bitcoin, cara. Nenhum. Tipo, nenhum mesmo, né? Então o Bitcoin tá subindo sem interesse institucional. E quando o Bitcoin sobe sem interesse das baleias, das grandes instituições, interesse institucional, fica complicado a gente acreditar em uma alta natural, em uma alta orgânica para o Bitcoin. Então a gente fica meio ressabiado com isso, né? A gente fica ressabiado com isso. Outra coisa aqui, e isso também me preocupa muito, muito mesmo, é que o long short rate ele subiu muito recentemente, né? Então olha só isso. Nós estamos com 1,47 long aberto para cada short. Ou seja, tem 47% de longs aberto a mais do que short, né? Então, assim, tem muita sardinha querendo abrir posições de long. E isso não é nada positivo. O ideal é o quê? O ideal é que o mercado faça o quê? Uma correção. Porque nessa correção a gente teria o quê? Teria simplesmente um rebalanceamento no mercado, né? Um rebalanceamento nas ordens do mercado, né? Então, assim, estamos em uma situação complicada, né? Estamos numa situação complicada ainda. E seria muito, muito bom, muito, muito interessante. Eita, o que eu fiz aqui?
Seria muito, muito interessante a gente ver esse long short ratio cair. Tá? Precisa cair quanto? Consideravelmente. A ponto de ficar 1.2 long para cada short, pelo menos. Tá? Pelo menos isso daí. 1.5 para cada short é bastante. É bastante mesmo, tá? No mais, ó, CVD. CVD corrigiu bastante, então isso é positivo. É a única coisa verdadeiramente positiva que eu vejo para o mercado até agora. Por quê? O CVD lá embaixo significa que o quê? Em termos de volume, nós temos muito mais volume de venda efetuado no mercado que o volume de compra. Tá? O CVD ele nada mais é do que um volume subtraído pelo outro. Se o CVD está muito baixo, significa que temos muito mais volume de venda do que de compra no mercado. O que significa que temos muito mais vendas a mercado do que compras a mercado. Então tem muita sardinha sendo liquidada, né, em posições de venda. Quando isso acontece, normalmente o mercado acaba indo para cima, tá? Então a gente começa a ficar um pouco mais otimista, né? Agora, se realmente vai acontecer, eu não sei, tá? Mas a gente vê o CVD caindo e fica um pouco mais otimista de fato, tá? De fato a gente fica mais otimista. Particularmente, eu ainda acredito que o mercado suma um pouco mais e eu já vou mostrar porquê no próximo indicador para vocês, tá? Saiu. Mas enfim, até a faixa dos 115 mil ele deve subir. Ué, pera aí. Sem edição é assim mesmo. Sem edição vai assim mesmo, cheio das falhas. Em 115 mil tem bastante ordem, né? Aqui, ó, nessa faixa que eu tinha falado pra vocês. Do nada desconecta, cara. O Trading Light é sacanagem, viu? Enfim, temos bastante ordem de venda nessa faixa aqui, ó, 115.610, tá vendo? 115.660. Então, talvez o mercado suba para essa faixa aqui, justamente para pegar essas ordens de venda. E aí sim a gente tem um derretimento no mercado até o quê? Até essa próxima região aqui, que também busca liquidez para compra, em 340 mil bitcoins para compra em 112.300, tá? Então há uma probabilidade de a gente subir até aqui 115.600, 115.660, tá? Porque também tem bastante Bitcoin para venda, 357 mil Bitcoins para venda aqui, mais 357 mil Bitcoins para venda aqui, tá vendo? Tem mais ordens de venda de Bitcoin nessa região aqui do que ordens de compra de Bitcoin nesta região aqui, tá? Então é isso. Então é isso aqui, tá bom? Então é mais ou menos isso aí. Fechou, galera? Então eu espero o Bitcoin subir até aqui para depois corrigir. Para mim é o mais provável, até porque está muito mais próximo dessa região do que aqui embaixo, dos 112 mil, tá? Formar um order block aqui, entendeu? Então é o mais provável acontecer. Por enquanto não formou order blocks por aqui. Aqui formou. Aqui não. Tá? Então é provável que ele suba até aqui, encontre a sua resistência e volte a cair. Tá? Seria interessante bater aqui e dar oportunidades de venda para a galera. E aí voltar para cá para dar oportunidades de compra também. Tá bom? Então é isso aí. É o que eu imagino que vai acontecer. O mercado voltou para ganância, né? Ontem estava no 55, agora voltou para 64. Particularmente, eu preferia que ele tivesse ainda neutro, como estava ontem. Voltar para ganância hoje é um tanto quanto precipitado, isso me assusta, né? Ainda mais 64 pontos.
subiu muito pouco, subiu coisa de 2, 3% de ontem para hoje, então tá longe de 2, 3% ser o bastante para entusiasmar tanto o mercado assim. Com o long short ratio alto do jeito que tá, com o Fear and Greed Index tendo subido aí 10 pontos basicamente. Besteira, tá? Besteira mesmo, tá bom? Então tem coisa errada aí, tá? Tem coisa errada aí sim. Passar rapidão aqui pelos principais alts, né? O que nos espera. Então assim, cara, principais alts, Ethereum fez basicamente uma bear trap, aparentemente uma bear trap para baixo dessa região que serviu de resistência para o mercado, que é a faixa dos $3.500, né? Tinha rompido ela, agora voltou para cima dela, segurou na EMA de 34 períodos, tá? Tá voltando para cima. Torcer para se manter acima dessa região. Caso consiga se manter acima, tem grandes chances aqui de voltar para pegar os $4.000, tá? Eu havia dito que aqui poderia até dar compra, tá? Se voltasse aqui tocar essa região, né? Seria uma compra interessante até para você, quem sabe, carregar longe, né? Longo prazo, até $5.000 aí, $5.500, tá bom? Mas não conseguiu, né? Por enquanto. Não conseguiu. Ele veio até aqui, mas por enquanto não se consolidou acima dos $3.000 aí, tá? É. Aqui também tinha subido com muito volume, né, cara? Tô vendo assim, teve muito volume aqui, foi complicado. Então ele teria que fazer uma correção justamente para equilibrar um pouco as coisas, né? E fez. E fez uma correção. Vamos ver se depois ele encontra força para bater aqui os $4.000, né? Vamos ver. Então, bacana. Vamos ver. Ethereum ainda espero mais dela, sim. Eu acho que Ethereum deve segurar nessa faixa. Caso perca aqui essa EMA de 34 períodos, tem possibilidade de vir pegar a EMA de 50 em 3.170 mais ou menos. Daqui não deve passar, tá? Daqui não deve passar. Eu acho que aqui deve segurar sim em 3.170 e depois disso deve buscar força para pegar os $4.000 aí, tá? XRP. XRP que deu pump e corrigiu justamente para a faixa entre 0.5 e 0.6. Correção natural, extremamente saudável. Aliás, a XRP, de todas as alts, pelo menos das principais, assim, né, das que tem maior capitalização de mercado. Quando eu falo principais, eu estou falando de capitalização de mercado, não estou falando assim das mais importantes do ponto de vista fundamentalista ou coisa do tipo, tá? Estou falando de capitalização de mercado, beleza? A XRP, cara, ela foi a moeda que fez uma correção mais orgânica, né? Mais natural, na minha concepção, porque ela veio exatamente no nível de Fibonacci de 0.5, 0.68 de retração, segurou bem ali, tá? Segurou perfeitamente na EMA de 50 períodos, que é essa linha azul aqui que a gente tem, tá? Média móvel exponencial de 50 períodos, segurou e tá subindo, cara. Tá subindo, tá? Para mim, para fazer uma onda 3, que pode puxar para pelo menos $4, tá? 4,60, coisa do tipo. Beleza? Tá aqui. Quem aproveitou para fazer compras entre 2,84 e 2,64 fez uma bela compra, tá? Na minha concepção. 2,64 não, porque não chegou lá. Mas 2,84 era a baizona. Quem comprou aqui se deu bem. Se deu muito bem. Muito bem mesmo.
tá? Se deu muito bem mesmo. Solana. Cara, Solana voo de galinha falso, hein? Mas pelo menos é... Eu comentei com vocês, né? Eu esperava um rompimento aqui de 180, né? Eu falei. E rompendo 180 daria um pump legalzinho. É, subiu 13%. Desde que eu falei, subiu 13%. Deu pra brincar legal. O problema é que agora caiu bonito também, né, cara? E o duro que a Solana, ela perdeu tudo que é média móvel importante aqui. A Solana, cara, eu teria que ver uma recuperação forte dela. Essa recuperação forte dela seria só acima de 175 dólares. Por quê? Porque superaria todas as médias móveis. Abaixo de 175 dólares eu não esperaria nada dela, tá? Nada. Eu ficaria bem quietinho na minha, tá? Eu só confio na Solana acima de 175 dólares, tá? Só. E olhe lá. E olhe lá. Mas tá aí. Apesar que aqui dá pra gente fazer um Fibo também, né? Aí, ó. 176. 182. 182, vai. Vamos fechar em 182. Acima de 182, beleza. A gente brinca. Abaixo disso, não. Abaixo disso eu ficaria de fora. Fechou? Ada Cardano. Por pouco não estopou a gente, hein, cara. Deu uma entrada aqui. Raspou no stop. Cara, agora veio brincar acima da EMA de 50 períodos. Tá brigando aqui com a EMA de 34. Consegui superar, acho que é pra cima, tá? Acho que é pra cima, sim. Mas eu não sei, não. Cogitaria encerrar a operação no 0 a 0. Caso ele voltasse aqui pra 0,75 centavos. Talvez sair no 0 a 0 seria mais prudente, cara, porque a ADA não tá bacana, cara. Não tá fazendo um movimento legal, não tem nenhum padrão gráfico que pra mim indique alta. Se você for ver por Fibonacci, né? Ó, talvez dê pra sair até no 81 centavos, hein? Aí você ainda sai com 8%. É, 0,76, você sai no 81. Talvez. Talvez aí. Com uns 8%. Sete. É, pode ser, pode ser. Pode ser uma boa. Sai com 7%. Seria uma boa. Sui. Sui. Brigando aqui nas principais médias, né? Um ponto de entrada interessante na Sui, cara, seria nos 3 dólares, né? Só que seria abaixo das principais médias. Eu esperaria um toque, apesar que ela não volta pra cá. Se voltar pra cá vai ser caótico. Né? Mas 200 períodos em 3,20. R$3,95. Tá aí. A Sui se recuperar e passar 3,95. 3,82. Não, 3. É 3,82, é. Eu entrei na Sui, pra ser sincero, eu já falei isso daí, tá? Sui pra mim é só acima de 4,55, beleza? Antes disso, não, tá? Acima de 4,55, sim. Antes disso, não. Beleza? Então é isso. Mas caso você queira arriscar um pouco mais, acima de 3,95, querendo ou não, você compra... Ah, você compra 14% de desconto. Tá bom, já é um desconto bom. Desconto bom, sim.
E olha a dominância do Bitcoin. Travou aqui no 1.4, tá tentando recuperar. Travou onde agora? EMA de 200 períodos, hein? Olha essa linha vermelha aqui. Travou aqui, hein? Não conseguiu romper, caindo agora. Minha opinião. Corrige, possibilidade de pegar 59,76, tá? Minha opinião. Tô dizendo que vai para lá? Não tô dizendo que vai para lá. Mas a minha opinião é a possibilidade que ela venha buscar aqui, tá? Então é isto. Beleza? Vai ter que perder essa média móvel aqui de 61,70. Mas tá aí. Tá aí. É para onde eu acho que ele vem. Eu ainda acredito que ele não vai conseguir romper tão já a dominância. Acima de 200 e ele vem pegar aqui pelo menos nos 60%. Beleza, moçada? Então é isso, tá? A gente já tomou bastante tempo aqui, mas para contextualizar o mercado aí, como vai ser durante essa semana, né? Após o caos, né? Terrível caos, após o respiro do caos, né? Um respiro que, né, concluindo aqui, não dá firmeza, não passa firmeza. Para mim, o Bitcoin está simplesmente subindo para fazer um repique na faixa dos 115, né? Ali pode ser que ele encontre dificuldades, tudo indica que vai encontrar, tudo indica que ele não vai conseguir superar. E depois disso, ó, ladeira abaixo, tá? Queda para quê? Para galera comprar mais lá embaixo, lá na faixa dos 111 mil, que é o que a gente falou, tá? Então, não sei, tá complicado, o mercado tá bem estranho, tá bom? Então é isto. Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau, até mais, e vamos ver, se o mercado se movimentar legal, a gente vem aqui para contextualizar você, para não deixar você na mão, né, para você saber a hora de agir ou não. Encerrei o vídeo sem querer, agora sim vamos encerrar. Falou, fui, adiós, tchau, até mais, fui.